Oi, eu sou a Dona Rita, este é o meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o meu planejamento anual para o primeiro ano do ensino médio. Então vamos lá? Pessoal, o novo ano letivo já está quase começando e os professores já estão se preparando, né? Nessa altura do campeonato, a maioria dos professores já deve estar aí pensando nas primeiras aulas do ano, no planejamento anual, nos conteúdos, nas habilidades que vão ser trabalhadas com os estudantes ao longo do ano e tudo mais. E aí esse vídeo é para ajudar um pouquinho vocês, para servir de auxílio, de inspiração para quem está elaborando o planejamento anual para o ensino médio, tá bom? E como vocês sabem, pessoal, todo ano a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais disponibiliza no seu site o CRMG, que é o Currículo Referência de Minas Gerais. Esses documentos trazem para os professores todas as habilidades que devem ser trabalhadas com os estudantes em cada um dos anos de escolaridade. Esse material é muito interessante, é um material que ajuda bastante o professor, porque ele meio que dá uma resumida, uma organizada na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, que traz lá todas as habilidades e competências que a educação brasileira deve ajudar os alunos a desenvolverem. Então, o que a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais faz? Resume e organiza isso aí pra gente. Separa essas habilidades por ano de escolaridade e ainda divide isso daí por bimestre. Então, já é uma mão na roda pra gente, né? Mas, para mim, esse documento é bom, ele me dá um norte, me ajuda a me organizar, mas ele, do jeito que ele é construído, do jeito que ele está na versão original dele, para mim não funciona. Por quê? É o seguinte, são colocadas lá as habilidades de acordo com o ano, né? As habilidades do nono ano, do primeiro ano e assim por diante. Só que elas não são organizadas de uma forma lógica. Pelo menos não faz sentido para mim. Por quê? Por exemplo, lá nas habilidades que são colocadas no primeiro bimestre do primeiro ano do ensino médio, por exemplo, são colocadas lá duas habilidades que têm a ver com textos narrativos, certo? Depois, lá no segundo bimestre, são colocadas mais duas habilidades que também têm a ver com textos narrativos. Quando chega no terceiro bimestre, dentre as habilidades, tem mais uma que tem a ver com textos narrativos. No quarto bimestre, aparecem lá mais duas habilidades que tem a ver com textos narrativos. Então, a gente teria que trabalhar texto narrativo em todos os bimestres, né? Em cada um dos bimestres, a gente iria trabalhar com os estudantes, abordar com os estudantes habilidades diferentes, mas que no fundo giram em torno do mesmo assunto. Isso para mim não funciona, porque eu não elaboro aulas separadas, né? Aulas assim, vamos dizer, aulas individuais, aulas únicas, não, né? Eu elaboro sequências didáticas, que são conjuntos de aulas que giram em torno de um mesmo assunto, o mesmo tema, e durante as atividades que vão ser desenvolvidas nessa sequência didática, várias habilidades vão ser abordadas. Eu não vou trabalhar o texto narrativo no primeiro bimestre e lá no quarto bimestre trabalhar de novo, não. Quando eu for trabalhar o texto narrativo, vou trabalhar tudo de uma vez só. Então eu acho que o currículo referência de Minas Gerais, ele é muito bom, ele ajuda bastante, ele é o norte, mas eu só não concordo com o jeito que são organizadas as habilidades lá dentro dele. Então o que eu fiz? Eu reorganizei esse currículo referência de Minas Gerais para o primeiro ano do ensino médio, que é a turma que eu vou trabalhar nesse ano, e aí eu reorganizei essas habilidades agrupando as que têm a ver, as que têm alguma coisa relacionada, porque isso vai facilitar na hora que eu for preparar as minhas sequências didáticas. Inclusive, pessoal, eu estou pensando em elaborar um vídeo, fazer um vídeo explicando como que eu elaboro, como que eu faço as minhas sequências didáticas. O que vocês acham desse conteúdo? Vocês teriam interesse?
Me contem aqui nos comentários. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora, eu vou mostrar aqui na tela do computador, como que eu fiz, como que eu elaborei, como que ficou, né, o meu planejamento anual para o primeiro ano do ensino médio. Vou mostrar para vocês e vou explicar qual foi o meu critério para agrupar as habilidades dessa maneira. Então vamos lá, pessoal, vou mostrar para vocês agora o planejamento anual que eu fiz para o primeiro ano do ensino médio. Eu chamo de planejamento anual, mas às vezes eu também chamo de plano de curso, mas o nome mesmo, assim, o título não importa não. Isso aqui, o que é isso aqui? São as habilidades. O que eu vou trabalhar com os meus estudantes ao longo do ano, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte, nesse ano eu peguei essa turma do primeiro ano do ensino médio e a minha escola, ela é de tempo integral. Na escola de tempo integral, só tem 3 aulas de língua portuguesa. Então, eu não vou poder aprofundar muito os conhecimentos aí com relação a essas habilidades, não. Vou ter que planejar de uma forma mais concisa, porque senão não vai dar tempo de ver tudo. Mas todas as habilidades que estão lá no currículo de referência de Minas Gerais estão aqui. Só tem uma que eu tirei, deixa eu até mostrar ela aqui para vocês já de uma vez. A única habilidade que eu não coloquei aqui no meu plano de curso foi essa aqui, ó, que é a respeito de variação linguística. Por que eu não coloquei essa habilidade aqui no meu planejamento anual? Porque no ano passado eu fiz um trabalho bem aprofundado, um trabalho bem interessante sobre esse tema com os meus estudantes. E o ano passado eu estava trabalhando com o 9º ano e agora estou trabalhando com o 1º ano na mesma escola. Então, são praticamente os mesmos alunos. Como eu já sei que os meus estudantes já aprenderam sobre esse tema, eu decidi não colocar essa única habilidade aqui, tá? Agora, vou mostrar para vocês aqui como que eu estruturei esse planejamento anual para o primeiro ano do ensino médio. Os itens que eu coloco aqui nessas colunas aqui são os mesmos que aparecem lá no currículo referência de Minas Gerais. Então a gente tem aqui, ó, o campo de atuação, competências específicas, habilidades de linguagem, habilidades de língua portuguesa, objetos do conhecimento ou os conteúdos, as habilidades que são cobradas naquela prova do SAEB, né? Então os itens aqui são os mesmos. Conforme eu falei para vocês, a única coisa que eu mudei foi a ordem em que essas habilidades aparecem aqui. E aí, como que eu fiz para reorganizar essas habilidades aqui? Qual que foi o meu critério? É o seguinte, vocês sabem que lá na BNCC, as habilidades elas são separadas de acordo com o campo de atuação. Então você tem o campo de atuação artístico, literário, jornalístico, midiático, o campo de estudo e pesquisa, o campo da vida pessoal e tem um lá que chama todos, né? Que são habilidades que tem a ver com todos os campos de atuação. No primeiro bimestre, então, a gente vai focar nas habilidades que tem a ver com o campo artístico literário. E as habilidades que a gente vai trabalhar nesse primeiro bimestre vão girar em torno de 2 temas principais, né? Eu coloquei aqui esse primeiro tema aqui, eu coloquei como apresentação pessoal, que são aquelas aulas iniciais que a gente faz para conhecer a turma, para os alunos se apresentarem, que a gente faz dinâmicas, né? Que a gente não começa, como se diz, tacar matéria, não. Então essa habilidade aqui, ela é prevista na BNCC e aqui no currículo de referência, aqui no nosso planejamento anual. Então eu coloquei essa habilidade aqui que diz respeito àquelas aulas iniciais e, pessoal, eu tenho um monte de dinâmicas que podem ser utilizadas nessa primeira semana de aula. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, o link da playlist com essas dinâmicas para vocês tirarem algumas ideias lá, tá bom, pessoal? E depois a gente vai para a matéria mesmo, né, para os conteúdos. Os conteúdos, no primeiro bimestre, vão girar em torno de 2 temas globais, assim, 2 temas gerais. O primeiro tema vai ser a respeito do negro na poesia e na música. Então, essas habilidades que eu coloquei aqui nessa primeira parte, nessa primeira sequência didática que eu vou elaborar, todas essas habilidades têm a ver com literatura negra, literatura produzida por autores negros ou literatura que tem a ver com temáticas relacionadas à população negra, à população de origem africana e focando mais na poesia. Então, e aí eu vou fazer também um trabalho de intertextualidade com músicas, porque música também é poesia, né?
Então a gente vai fazer um trabalho aí de interpretação de texto, de análise de escolhas linguísticas, analisar aí figuras de linguagem, vamos fazer esse trabalho de intertextualidade com letras de música. Estou pensando em pedir para os meus estudantes fazerem uma playlist comentada relacionando músicas com poesias, né, para identificar o que elas têm em comum, tudo girando em torno dessa temática da cultura negra. Agora, por quê? Por que poesia negra? Por que você escolheu esse tema, dona Rita? Não foi eu que escolhi. Foram as habilidades que estão descritas aqui no currículo de referência que me levaram a essa conclusão. Então, depois, se vocês deram uma olhadinha mais aprofundada aqui, essas habilidades aqui todas, elas estão focadas mais nessa valorização da cultura negra e tudo mais. Estava falando sobre a cultura indígena também, né, e de outros povos tradicionais, mas eu quis pegar especificamente aqui a parte da literatura negra, vou chamar de literatura negra, né? Porque eu tinha que escolher um tema, porque conforme eu falei para vocês, eu só vou ter 3 aulas por semana nessa turma, então eu não vou conseguir abordar todos os temas da humanidade, não. Então eu vou ter que selecionar alguma coisa, né? Não vai dar para trabalhar tudo. Então eu selecionei a poesia negra porque eu acho que tem mais a ver aqui com a cultura da minha região, do meu lugar aqui, né? Aqui de São Gotardo. Acho que teria mais a ver com o meu público-alvo. Ainda nesse campo artístico literário, o segundo tema que a gente vai trabalhar aqui no primeiro bimestre vai girar em torno de crônicas, né? Então as habilidades que são colocadas aqui tem a ver com texto narrativo, interpretação, intertextualidade, identificação das características de gênero, produção textual, produção de texto multissemiótica, mas tudo voltado para o texto narrativo, né? Contar história. E aí, pessoal, eu escolhi especificamente o gênero textual crônica, porque eu acho ele mais fácil de trabalhar. Como eu só tenho 3 aulas na semana, eu não posso trabalhar um romance, por exemplo, porque não daria tempo da gente desenvolver um trabalho a respeito de um texto mais longo, por causa dessa escassez de tempo. Então, as crônicas são textos relativamente mais curtos, e aí eu acho mais fácil da gente trabalhar, da gente desenvolver esse gênero textual ao longo das minhas aulas. Então a gente vai trabalhar basicamente o gênero textual crônica, vamos entender quais que são as características, vamos fazer a interpretação de algumas crônicas. Eu estou pensando em trabalhar a crônica do Fernando Sabino, que chama A Última Crônica, porque eu acho esse texto lindo, é um dos meus textos preferidos. E no ano passado, uma turma minha fez um trabalho a respeito desse texto, e eles produziram um filme curta-metragem fazendo uma adaptação dessa obra. Então eu tenho esse material, né, multissemiótico para trabalhar com os alunos desse ano. Então acho que vai dar para fazer um trabalho bem interessante. Estou pensando em trabalhar também uma crônica da Clarice Lispector, se eu não me engano chama Eternidade, é um texto muito bonito também. E um texto meu, que chama, uma crônica minha, que se chama A Raspadinha. É um texto, eu gosto muito, eu achei ele muito bonitinho. Tô pensando em fazer um trabalho com esses textos. Inclusive esse texto, A Raspadinha, eu fiz um vídeo dele aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha também, tá? Então a gente vai trabalhar aí algumas crônicas e sempre que eu trabalho um gênero textual, na maioria das vezes, no final eu peço para os alunos fazerem uma produção de texto. Nesse caso, eu estou pensando em pedir que os alunos produzam crônicas ou então que eles recriem uma crônica em outra mídia. Então, vão fazer uma remediação. Então, por exemplo, eles podem pegar uma crônica que já existe e transformar em um audiolivro, ou transformar em um storyboard, ou transformar em um filme curta-metragem. Eu já fiz esse trabalho no ano passado, deu muito certo. Eu acho que tem até um vídeo aqui no canal onde eu explico. Eu vou deixar o link aqui na descrição também para vocês verem. Então acho que vai dar para fazer um trabalho bem interessante. Conforme eu for desenvolvendo essas aulas, eu vou fazendo vídeos e postando aqui no canal para vocês acompanharem, né? Se eu conseguir, né, pessoal, porque o tempo é meio curto.
mas eu vou postando aqui o máximo possível para vocês verem. Então, basicamente, isso aqui, pessoal, é o meu primeiro bimestre nesse ano, né? Vamos começar aí com essa apresentação inicial, depois vamos trabalhar com poesia e música, e depois vamos trabalhar com crônica. No segundo bimestre, a gente vai trabalhar com os gêneros textuais, com as temáticas que tem a ver com o campo jornalístico midiático, tá certo? E aí eu dividi em dois grandes temas. O primeiro tema vai ser os gêneros textuais do universo jornalístico. Eu quero ajudar os alunos a identificarem que num jornal, ele pode ser virtual ou pode ser físico, não existe só notícia. Tem outros gêneros textuais dentro desse suporte textual que também são jornalísticos. Então, a gente vai primeiramente fazer uma visita a suportes textuais que contêm textos jornalísticos. Então, a gente vai fazer uma visita a sites jornalísticos. E aí os estudantes vão tentar identificar o que esses sites têm em comum, o que eles têm de diferente, quem que seria o público-alvo de cada um desses sites e que tipos de textos são encontrados nesses veículos de comunicação. Então eles vão falar que tem notícia, que tem reportagem, que tem propaganda, né, anúncio, que tem entrevista, que tem texto que dá opinião, né, artigo de opinião, editorial e assim por diante. Depois a gente vai fazer um texto, assim, um trabalho focando nos gêneros textuais, identificar as características de cada um desses gêneros textuais jornalísticos. Depois a gente vai fazer uma interpretação comparativa entre textos jornalísticos que são de gêneros diferentes, mas que tratam sobre o mesmo assunto. Então eu vou pegar, por exemplo, assim, uma notícia e um artigo de opinião que falam sobre o mesmo assunto. E aí os alunos vão tentar identificar as semelhanças e as diferenças, principalmente para eles conseguirem identificar a diferença entre fato e opinião. Isso tem muito a ver com o próximo tema que vai ser abordado aqui no segundo bimestre, que vão ser as fake news. Então, o objetivo principal aqui é eu ajudar os estudantes a reconhecer as fake news, entender de onde elas vêm, por que elas existem, quais que são as consequências, quais que são os interesses por trás delas. E a gente vai fazer um trabalho também de conscientização, de combate à disseminação dessas notícias falsas, tá? Então todas essas habilidades que eu coloquei aqui tem a ver com esse assunto, né, com essa coisa aí de pós-verdade, de fake news e tudo mais. Depois eu vou fazer uma oficina, né, de textual para que os alunos identifiquem, leiam algumas notícias, algumas informações que eu vou mostrar para eles, aí eles identifiquem o que é fake news, o que parece ser fake news e o que parece ser uma notícia verdadeira. Vamos fazer essa atividade. Eu já fiz essa atividade no ano passado também, foi bem interessante. E depois a gente vai fazer um trabalho de pesquisa em agências de checagem de notícias falsas, né? Vamos fazer essa visita lá, esse trabalho lá na sala de informática, para os alunos visitarem esses sites que fazem esse trabalho de identificar a notícia falsa e tudo mais. E depois, na parte de produção textual, a gente vai elaborar uma campanha de conscientização a respeito das fake news, né? Então, porque no campo jornalístico midiático também entram os textos publicitários. Quando a gente fala texto publicitário, todo mundo pensa em propaganda no sentido de vender algum produto. Mas a publicidade também pode estar relacionada com a divulgação de ideias, com campanhas de conscientização. Então a gente vai trabalhar essa questão do texto midiático, do texto publicitário, mais voltado para essa parte da conscientização. Então a gente vai produzir, vou pensar ainda o que a gente vai produzir, né? Porque eu não tenho todas essas aulas prontas aqui na minha cabeça também não, né? Mas a gente pode produzir podcast, a gente pode produzir folders digitais, a gente pode produzir memes, conteúdos multissemióticos, né? Textos que usam diferentes tipos de linguagem, verbal, não verbal e tudo mais, para divulgar essas informações que possam conscientizar as pessoas a respeito das consequências negativas das fake news e também para ajudar as pessoas a se prevenirem.
para elas conseguirem identificar o que é uma fake news, o que é uma informação suspeita e não sair por aí compartilhando. Então vai ser um trabalho bem interessante também. No terceiro bimestre, então, pessoal, a gente vai falar agora sobre o campo de atuação voltado para o estudo e pesquisa. Então, no terceiro bimestre, as habilidades estão relacionadas com o estudo e pesquisa, né? Todas essas habilidades aqui diz respeito à busca de conhecimento, leitura de textos que servem para disseminar conhecimentos, produção de textos que servem para compartilhar conhecimentos. Então, é tudo sobre estudo e pesquisa. Tá? E aí, pessoal, não sei se vocês notaram que até agora a gente não falou nada sobre literatura. Não tem nenhuma parte aqui do currículo referência de Minas Gerais que fala sobre ensinar o que é quientismo, barroco, arcadismo, que são assuntos relacionados com o primeiro ano do ensino médio, que comumente a gente costumava ensinar no primeiro ano do ensino médio, não é verdade? Eu estudei, vocês também estudaram, a gente aprendeu lá na faculdade e tudo mais, que uma das matérias principais aqui do estudo de língua portuguesa seriam as escolas literárias. Vocês estão vendo que aqui nesse ensino médio aqui não tem nada sobre isso? Não fala nada sobre escola literária? Não tem nenhuma habilidade se referindo a isso? Pelo menos aqui no currículo referência de Minas Gerais não tem, não. E aí, pessoal, eu acho isso aí errado, porque uma das competências que o aluno deve desenvolver, segundo a BNCC, inclusive, é o desenvolvimento do seu repertório cultural. Então, como que ele vai ler com proficiência uma obra clássica da literatura brasileira se ele não conhece o contexto histórico, se ele não conhece as características, né, do barroco, do arcadismo e tudo mais? Então eu acho que é importante os alunos terem uma noção, pelo menos, a respeito desse conhecimento literário, relacionado aí com essas escolas literárias, né? E aí, o que eu fiz então? Já que a gente tem que fazer esse trabalho de estudo e pesquisa, o tema desse estudo e dessa pesquisa e dessa apresentação de trabalho que vai vir no final desse bimestre aqui, do terceiro bimestre, vai ser sobre as escolas literárias. Então tem habilidade aqui, por exemplo, de organizar situações de estudo. Estudo sobre o quê? Sobre escolas literárias. Realizar pesquisa bibliográfica. Pesquisa sobre o quê? Sobre as escolas literárias. Então a gente vai fazer esse trabalho. Vou dividir os alunos em grupos. Um grupo vai ter que aprender o que é quientismo. O outro grupo vai ter que aprender o que é barroco e o outro vai ter que aprender o que é arcadismo. Então eles vão pesquisar na internet, pesquisar em livros didáticos, fazer resumos, produzir slides, preparar seminários, vão fazer tudo que está previsto aqui nessas habilidades, nesses objetos do conhecimento, mas tudo relacionado com essas escolas literárias. E no final eles vão apresentar isso para os colegas, de forma que um grupo vai aprender sobre quientismo, mas depois ele vai ensinar sobre quientismo. Então, um grupo vai aprofundar mais em uma das escolas literárias, mas ele também depois vai adquirir conhecimento com relação às outras duas escolas literárias, a partir do momento que ele vai acompanhar a apresentação dos colegas. Entendeu? Então é desse jeito que eu pretendo trabalhar. Eles fazem toda a pesquisa e depois eles apresentam uma aula, né, e para ensinar para os outros colegas o que eles aprenderam, porque uma das melhores formas de você aprender um conteúdo é ensinar para outra pessoa. O que vocês acham? Vocês acham que vai dar certo fazer desse jeito? Me conta aqui nos comentários o que vocês acham dessa ideia. E no último bimestre, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, a gente vai trabalhar com as habilidades relacionadas à atuação na vida pública. Né? Basicamente tem a ver com dar a sua opinião de uma forma respeitosa, ética e embasada. Dividir em dois temas também. O primeiro tema vai ser relacionado com um gênero textual, que é o debate regrado. Também já fiz essa aula aqui em anos anteriores, deu super certo. Inclusive, o meu modelo de debate regrado tem vídeo aqui no canal. Eu explico direitinho, detalhadamente, como que eu organizo o debate regrado nas minhas turmas, né? Não importa o tema que você escolher, é o modelo do debate regrado que eu apresento para vocês nesse vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha lá depois. E aí, pessoal,
As habilidades que tem aqui nessa primeira parte aqui do quarto bimestre, todas têm a ver com debate regrado. Então os alunos vão se preparar, vão pesquisar sobre o tema, eu ainda vou escolher qual que vai ser o tema, tá? A gente vai entender o que é um debate regrado, né, enquanto gênero textual oral, quais que são as regras, vou explicar para eles como que vai funcionar o debate regrado. Eles vão produzir textos escritos também para poder se organizar os seus argumentos, para poder dar a sua opinião de uma forma mais embasada e não ficar só naquele negócio, é porque eu acho, é porque é na minha opinião. Não, tem que dar a sua opinião, mas tem que explicar por quê, né? Você tem que defender a sua opinião. Não é só falar, eu sou contra, eu sou a favor, não. Você tem que explicar o porquê que você é contra, porquê que você é a favor, seja lá o tema que for, né? Então a gente vai fazer todo esse trabalho aí com relação ao gênero e com relação à preparação para o debate, para que eles adquiram informações que possam ajudá-los a embasar a sua argumentação. Depois a gente vai fazer no final o debate regrado. E depois o segundo tema também tem a ver com se expressar, com dar a sua opinião, só que nas redes sociais. Então a gente vai analisar como que as pessoas manifestam as suas opiniões lá nas redes sociais, que às vezes essas opiniões não são, tipo assim, simplesmente faladas, as opiniões ficam em forma de imagem, as opiniões ficam em forma de meme, em forma de esquete de humor, né? Tudo isso são formas não institucionalizadas, igual tá falando aqui nessa habilidade aqui, ó. São formas não institucionalizadas de participação social. As pessoas manifestarem as suas opiniões, o que elas pensam, as suas ideologias, as suas revoltas, suas indignações de maneiras diferenciadas e criativas lá nas redes sociais. A gente vai fazer todo esse trabalho aqui de análise de texto e de produção de texto também, de análise de escolha linguística. A gente pode trabalhar aqui também a questão do diferença entre discurso de ódio e liberdade de expressão, né? Eu posso pensar o que eu quiser, mas será que eu posso falar, escrever, digitar o que eu quiser, né? Então qual que é o limite disso daí? A gente vai fazer esse trabalho. E esse aqui vai ser o quarto bimestre, tá bom, pessoal? E aí, pessoal, não sei se vocês repararam que em nenhuma dessas partes, dessas habilidades, de tudo isso aí que eu comentei com vocês, não fala nada sobre gramática, né, especificamente. Foi eu que quis assim? Foi eu que tirei as habilidades relacionadas com gramática? Eu que não quero trabalhar com gramática com os meus estudantes do primeiro ano? Não. Lá no currículo referência de Minas Gerais, que é baseado na BNCC, não tem habilidades relacionadas especificamente com estudo gramatical. Eu concordo com isso? Eu não concordo muito não. Eu acho que deveria ter sim algum enfoque em conteúdos linguísticos, em conteúdos gramaticais mesmo. Mas não tem. E por que não tem? Aí eu até peguei aqui para vocês, pessoal, isso aqui é a BNCC que eu imprimi. Aqui na página 485, fala o seguinte, aqui onde está falando as habilidades para o ensino médio. Tem um trechinho que fala o seguinte, ó. No ensino fundamental, os estudantes já desenvolveram em todos os componentes habilidades básicas requeridas por processos de recuperação de informação, de compreensão e de produção. No ensino médio, pretende-se que os estudantes façam uso das linguagens de maneira crítica. O objetivo, então, do ensino médio não é mais o estudo linguístico, é o uso da linguagem, o uso da língua, tá certo? Da linguagem verbal e da linguagem não verbal, linguagem multissemiótica, assim por diante. Então, o foco no ensino médio é a interpretação textual e a produção textual, não é o estudo linguístico. Se o professor acha que a turma dele precisa de uma intervenção pedagógica relacionada com o conteúdo gramatical, o professor deve, na minha opinião, né? O professor deve fazer essa aula, deve fazer essa intervenção pedagógica, mas isso é como se fosse uma coisa extra. Dentro do planejamento anual, né, do que é geral, não vai aparecer isso daí. E eu vou focar mais em dar conta aí dos gêneros textuais, dessas temáticas todas que eu apresentei para vocês nesse planejamento anual.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado desse planejamento anual que eu fiz para o primeiro ano do ensino médio. E se vocês quiserem adquirir esse planejamento anual com as informações, as habilidades dos 4 bimestres, se vocês quiserem adquirir esse material em forma de PDF, dá uma olhadinha nas informações que eu coloquei na descrição desse vídeo. Lá tá tudo explicado como que vocês fazem para adquirir esse material aí para vocês, tá bom? E eu também tenho o planejamento anual do 9º ano do ensino fundamental, que eu fiz no ano passado. Eu vou deixar o link do vídeo, onde eu explico tudo lá, como que eu fiz esse planejamento. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, aí vocês dão uma olhadinha lá. E lá na descrição do vídeo do 9º ano também tá explicando como que vocês fazem para adquirir esse material em PDF. Lá tá tudo explicando lá, caso vocês tenham interesse, tá bom? E conforme eu for desenvolvendo novas sequências didáticas, novos projetos, com relação a esses temas, a essas habilidades que eu elenquei nesse planejamento anual, eu vou tentar fazer vídeos para colocar aqui no canal para explicar para vocês, para mostrar, compartilhar com vocês como que eu estou desenvolvendo as habilidades que foram colocadas nesse planejamento anual. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para você ficar sabendo quando eu postar novos conteúdos aqui no canal. Talvez seja interessante para vocês tirarem algumas ideias, se inspirarem para poder desenvolver aí excelentes aulas nas turmas de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal, eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!